Exército prende militares. Exército prende 3 militares condenados por tentativa de golpe. Eles fazem parte do núcleo 4 da trama que tentou derrubar a democracia. Fernanda Duarte. E a determinação para essa prisão, Amadeu, partiu do ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, esses integrantes do Exército, eles foram ali condenados por causa da trama golpista e tiveram prazo para apresentar os recursos através dos seus advogados. Como esses recursos foram rejeitados e o prazo também acabou, então, a partir daí, começa-se o cumprimento da pena em relação ao julgamento que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. A gente tem uma cartela dos militares que foram presos depois dessa determinação do ministro Alexandre de Moraes. Foram presos Ângelo Martins de Nicole, ele é major da reserva do Exército, Giancarlo Gomes Rodrigues, ele é subtenente do Exército, e Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel. Ainda tem outros nomes que estão pendentes de prisão porque estão foragidos. Os militares que estão foragidos são Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército, Carlos César Moretson Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, e já estão presos dentro do núcleo 4, Ailton Gonçalves Moraes de Barros, major da reserva, e Marcelo Araújo Borvemete, ele é policial federal. Esses são os nomes de todos esses. Esses 3 primeiros que eu falei foram os que foram presos depois dessa determinação do ministro Alexandre de Moraes. Os condenados do núcleo 4, eles foram acusados de criar uma ABIN paralela, porque eles utilizavam a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência para monitorar autoridades e adversários. Também foram acusados de criar fake news e disseminar informações falsas em relação aos comandantes do Exército e da Aeronáutica, com o propósito de pressioná-los para apoiar a trama golpista, e também foram acusados de elaborar um documento com informações falsas sobre supostas falhas nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral brasileiro. Então, mediante essas acusações, eles foram condenados e agora terão que começar a cumprir a pena depois da rejeição dos recursos. As penas desses militares, elas variam entre 13 e 17 anos, e agora apenas 2 militares estão foragidos, mas o ministro Alexandre de Moraes já determinou a prisão deles, Amadeu. O Alessio, ainda tem gente que diz que não teve golpe no Brasil, né? Olha, Amadeu, o próprio Exército considera, na verdade, reconhece que integrantes do próprio comando ali, de certa forma, do próprio Exército participaram dessa tentativa de golpe, mas não foi sequer uma tentativa colocada ali como muitos colocam, como Domingo no Parque, como algo que não teria acontecido de fato. As imagens são muito claras, o próprio Exército também reconheceu por conta das investigações que apontaram claramente de que houve toda uma organização desse ato, que houve toda uma... foi incentivado esse ato, teve uma mobilização, ou seja, não foi sequer somente o ato em si do 8 de janeiro, mas esses militares que participaram também dos atos que foram identificados posteriormente, que foram ali reconhecidos pelo Exército como sim, que tentaram o golpe de Estado, estão agora sendo condenados. E isso é um exemplo, Amadeu, porque muito se coloca de que os militares no Brasil têm ali uma tendência de serem de direita ou de serem contra a esquerda. Independente disso, cada um tem a livre expressão, a livre opinião política, tudo isso é garantido pela própria Constituição. Agora, não pode utilizar disso para atentar contra a própria instituição, para atentar contra a democracia do país, contra os governos do país, seja ele estadual, federal, como foi o caso do 8 de janeiro. Então é um exemplo, porque não adianta você ter patente, não adianta você ter cargos altos, até mesmo dentro do próprio Exército, que não vai ser condenado. Muito pelo contrário. Esse é um precedente que se coloca, porque também havia toda uma situação no Brasil de que militares não são condenados, e o 8 de janeiro e o julgamento que aconteceu no STF mostra que isso não é bem assim, Amadeu. Então, doutor Eliezer. É isso, Amadeu. A questão é olhar para aquilo que foi compilado de provas. Se tem provas, se tem fato realmente consistente, se tem solidez naquilo que foi apurado, então isso supera qualquer debate ideológico, conspiratório, qualquer ideia aleatória que vinha a ter sido inserida nessa discussão. E o Exército precisa agir com objetividade, realmente com justiça e centralidade nos fatos. E mais, né? Pela primeira vez na história do Brasil se pune quem tenta golpe de Estado, outras vezes houve golpe e ninguém foi punido, e mais importante do que tudo, aí sim é passar a régua e
seguir para frente, o Brasil olhar para frente. Lembrando, Amadeu, Eu quero que você me lembre. Eu já esqueci, eu sei me que lembre. Você tem excelente memória. Me lembre. Você é o nosso Barça, né? A nossa enciclopédia. Me lembre. Mas, no governo Juscelino Kubitschek, oficiais do Exército tentaram um golpe. Juscelino Kubitschek resolveu não processar, julgar. Anistiou. Sabe quem foram esses oficiais? Os que deram o golpe em 64. Então, anistia não é um bom caminho. Vamos lá. Agora, o Vorcaro, Ari. Opa, meu amigo Vorcaro. Manchete 1. Rapaz, o Vorcaro é amigo do Léo Dias, do Ratinho, mas meu, ele nunca quis. Olha aí, ó. Vorcaro acena com pagamento de multas bilionárias e delação deve ser entregue na semana que vem. Será que sai essa delação mesmo, Fernanda? Será que a PGR, será que a Polícia Federal vai aceitar? Essa é a expectativa, Amadeu, porque a expectativa dos investigadores é de que haja novidades em relação ao que já foi coletado pela Polícia Federal, e eles já avisaram isso à equipe de advogados de Daniel Vorcaro, comandada pelo advogado Juca Lima. Eles têm mantido reuniões frequentes com a